Salomão é uma figura de Cristo no seu reino de paz sobre a terra, assim como Davi é uma figura de Cristo, mas mais no sentido guerreiro. É interessante a gente ler o capítulo 3 de 1 Reis, no versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Esse é o princípio da história da sabedoria de Salomão. Ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e mais alguma coisa. E no capítulo 4 de 1 Reis, fala um pouco dessa sabedoria. Versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e Remã, e Calcol, e Dada, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Esse é Salomão, e essa é uma figura de Cristo também no milênio, quando ele julgará com justiça. E Salomão não tinha o que ele não soubesse, né? A gente vê aqui que ele conhecia praticamente todas as coisas, sabedoria maior que a dos egípcios. Nós devemos lembrar que nesse tempo as pirâmides já eram antigas, e os egípcios eram sábios. Os egípcios inventaram a trigonometria, que foi copiada pelos gregos depois. Mas ainda assim, não havia homem tão sábio quanto Salomão. E é esse que Deus escolhe então para escrever esse livro que nós vamos começar agora. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo aqui nos ajuda a entender o livro de Provérbios. Diferente de estatutos, o livro de Provérbios nós podemos dizer que é Deus condescendendo em aplicar a sua sabedoria ao andar do homem aqui na terra.
Ou seja, o que nós vemos nos provérbios, nós temos que entender que não é a lei de Deus, não é como nós devemos andar para ser santos, mas como nós devemos enxergar no nosso dia a dia a sabedoria de Deus para não errarmos e termos que colher aquilo que fizermos de errado, porque nós vamos colher. Nesse versículo que nós lemos em Gálatas, não vos enganeis, né? Não. Versículo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não é que vai ceifar no futuro, no juízo, nada, é aqui nessa vida. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter que semear, né? Plantamos alguma coisa, nós vamos ter que colher de volta, e nós colhemos aquilo que nós plantamos, não é diferente. Ninguém espere colher, plantar coisa má e colher coisa boa, não vai. Então, o que nós temos que entender aqui é que Deus está mostrando, nesses provérbios, está nos mostrando como o homem, andando nessa terra, pode se livrar de ter que colher coisas dolorosas, errando. E nós vamos ver claramente que tudo aqui tem a ver com obediência a Deus e não a nossa própria vontade, porque o pecado, que é fazer a nossa própria vontade, é o que nos faz colher todos os frutos amargos da nossa vida. O dia a dia nosso, erramos em muitas coisas, e quando erramos, nós plantamos isso, vamos ter que colher. Os livros de Provérbios começam exatamente no primeiro capítulo, mostrando claramente isso, porque ele fala da sabedoria, e já imediatamente ele fala para o filho não desprezar o seu pai. Vamos voltar lá então em Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, suas interpretações também, as palavras dos sábios e suas adivinhações. Na realidade, os provérbios não são coisas assim para ignorantes, né? É para toda a classe de pessoas, é para o homem. Ele diz aqui claramente, é instrução para dar entendimento, o simples dar prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ou o sábio ouvir e crescer em sabedoria. E isso tudo é Deus revelando para nós como andar. Isso não tem nada a ver com as nossas promessas celestiais, é apenas a vida prática aqui na Terra. Não é um manual de comportamento, de bom comportamento, ou seja, fazendo tudo isso aqui, nós vamos transformar o velho homem em uma pessoa sociavelmente aceitável. Não é isso. Mas o homem vivendo aqui na Terra tem os preceitos de Deus, que é o Criador de todas essas coisas, de o andar dele, as coisas que ele fazer prudentemente, diz aqui, com entendimento, a instrução para entendimento, justiça, juízo e equidade. Nós, quando fazemos a nossa própria vontade, nós vamos ferir tudo isso. Porque isso é a origem, é o pecado, né? É o homem querendo fazer a sua própria vontade. A palavra provérbios, ela tem o significado de parábolas. Então são como enigmas, né? Como as parábolas que o senhor falava também. Elas têm uma aplicação mais ampla até do que aquela da qual ela está falando especificamente. E tem duas coisas que são interessantes quando nós comparamos Provérbios com Eclesiastes. Provérbios começa falando do rei de Israel,
São provérbios do rei de Israel. E o livro tem um caráter bastante específico para o povo de Deus, Israel. O povo terreno de Deus, Israel. Nós podemos aproveitar muito de provérbios, mas não foi escrito imediatamente para nós cristãos. Ele foi escrito por um rei de Israel para Israel. E o nome de Deus em Provérbios, versículo 7, quando fala o temor do Senhor, é o princípio da ciência. No original está o temor de Jeová, é o princípio da ciência. E quando a gente vai para Eclesiastes, ele é escrito para o homem no seu aspecto da criação, para o homem em geral. E é o ponto de vista do homem para o homem, da terra para a terra, é uma visão muito horizontal em Eclesiastes. Provérbios é a sabedoria de Deus aplicada e como o irmão explicou, né, concedida ao homem conhecer. Mas Eclesiastes não, Eclesiastes é diferente. Em Eclesiastes Deus é Elohim, não é Jeová, quando fala o nome de Deus. Para a gente entender um pouco Provérbios, uma coisa importante, isso que o irmão falou, de não ser um livro de regras, né? Faça isso, não faça aquilo. Eu usaria um exemplo, né? Se a gente pensasse assim, nos seres humanos, na humanidade como uma indústria, uma fábrica, existem os operários e existe o gerente. Os operários, eles recebem cursos técnicos para saber como apertar o parafuso, como virar a manivela. Eles sabem as coisas práticas de execução do trabalho. Isso aí seria mais ou menos o que a lei fazia. A lei dizia, faça isso, não faça aquilo. Já o gerente, ele recebe um curso gerencial, para ter uma visão de cima, uma visão ampla. Ele não precisa saber exatamente como aperta o parafuso, mas ele tem que ter bom senso na hora de dirigir os que apertam o parafuso. Então, Provérbios seria mais nesse sentido, de uma visão gerencial da coisa. Não como alguém que vai fazer tudo isso aqui, então vai dar tudo certo. Não, mas principalmente, né, especialmente, para dar ao homem sabedoria de como julgar, como discernir as coisas nesse mundo, como não trocar os pés pelas mãos, antes até de executar a coisa errada, para ele ter estar capacitado a isso, né? E a gente vê que começa, ele vai ao longo do livro tratar de diversos aspectos da vida prática, né? E ele começa justamente com a cobiça, que é o primeiro tema que ele vai tratar aqui nos versículos 11 em diante. Uma vez um irmão explicou alguma coisa sobre esse filho meu, que é usado em Provérbios. Ele obviamente não é no sentido da filiação que nós temos agora em Cristo, porque no Antigo Testamento não se conhecia nada, absolutamente nada da igreja e nada dessa relação de filhos que nós temos hoje. Aqueles que o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, obviamente, antes da vinda de Cristo, não havia essa relação de filhos de Deus. Apenas vindo Cristo ao mundo é que isso foi possível. Então, quando ele usa filho meu, e nesse capítulo, no versículo 8, e depois nos capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai usar esse filho no sentido de proximidade, não no sentido de paternidade, né? Agora, o que o irmão explicou uma vez, eu não me lembro, se alguém lembrar, porque existia uma razão pela qual ele só chama filho meu, ele fala filho meu até o capítulo 7. Eu não me lembro exatamente, se alguém se lembrar disso. Depois ele muda aqui a maneira de se dirigir a eles. Como Deus está aqui colocando a sua sabedoria aplicada aos passos do homem na terra como criação, esse filho meu, é que no português o filho é a mesma coisa, né? Mas existe uma diferença entre son and child.
é criança no sentido de criação. Ele está falando, filho meu, assim, de criação, eu creio. Se não me engano, foi isso que uma vez foi explicado. Mas é interessante ver isso, porque ele começa, nós vamos ver que até do 1 ao 9, a primeira parte, a gente pode dividir o livro de Provérbios em duas partes principais. Do capítulo 1 até o 9, são os preceitos gerais e importantes a respeito da sabedoria de Deus. A partir do 10 já são mais provérbios, vários provérbios a respeito de vários assuntos, e no finalzinho alguns provérbios de Ezequias também, né? Não é só de Salomão que tem. Mas do 1 até o 9 é que vai dar os princípios gerais e básicos da sabedoria aplicada a esses caminhos. E tudo começa na obediência, porque ele fala aqui no versículo 8: ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Qual é o primeiro mandamento com promessa que nós temos? O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, e te dará bem. O primeiro mandamento que fala, como se vai falar dos mandamentos, o primeiro é Deus, logicamente. Honra a Deus em todas as coisas, né? Mas com promessa é aos teus pais, porque nós vemos hoje a sociedade sofrendo com tanta maldade, tanta violência. E por que acontece isso? Porque não se tem aprendido obediência aos pais. Hoje é o que se tem, que se desenvolveu na sociedade de hoje, é o contrário, é rebeldia aos pais. A gente vê isso nas nossas vidas, quem não viu aqui? A gente instrui o filho, e no final, quando ele adquire uma certa idade, ele joga de volta para você falando que ele era oprimido, ou que qualquer coisa assim, porque obrigava ele ler a Bíblia. E a pergunta que fica é o seguinte: e se eu não obrigasse a ir na escola, ele teria ido? Não. O que ele seria hoje? Nada. Por que eu posso obrigar um filho a ir na escola e não posso obrigar ele a vir na reunião? Como se isso daí eu vi isso por um parente meu, ele falava assim: bom, meus filhos eu ponho na escola para eles aprenderem, agora religião eles vão desenvolver o que eles quiserem. Por que isso? Não que eu vou ensinar religião para o meu filho, mas os preceitos de Deus eu tenho que ensinar para os meus filhos. Assim como eu tenho que falar para eles: você tem que ir para a escola, meu, você tem que trabalhar, você tem que fazer essas coisas. Também tenho que instruir meus filhos no caminho. Mas isso não é garantia de que eles vão ficar no caminho. Por quê? Porque a vontade própria leva a pessoa a não dar ouvidos às instruções dos seus pais e à doutrina da sua mãe. E o que a gente acaba tendo? Os jovens vão lá, quebram a cabeça na vida, depois no final de se arrebentarem, verem, né? Aí eles voltam, e aí aquela história que a gente já conhece, né? Depois de um tempo, os filhos vão falar assim: puxa, meu pai me queria o bem. Mas no momento que ele está adolescente, ele é rebelde. Você falou, ele faz o contrário. Não tem jeito. Por que isso? Porque nós não estamos ensinando direito? Não, porque quer fazer a vontade própria. E a vontade própria é pecado. E enquanto não entenderem que fazer a sua própria vontade é pecado, esse mandamento, primeiro, com promessa, que é obedecer, diz aqui: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Eles vão caminhar por todos esses provérbios aqui, ao contrário do que eles estão dizendo, e vão quebrar a cabeça, porque vão ver que tudo que eles estão plantando, eles vão colher no final. Nessa vida, não é colher no futuro, não, como nada disso. Aqui na vida. Então hoje, se alguém reclama alguma coisa, puxa, nada dá certo do que eu faço, o conselho que eu dou quando alguém se queixar assim, fala assim: o que você tem feito até hoje
com respeito às coisas de Deus. E você está colhendo aquilo que você plantou. Nada mais do que isso. Então, esses provérbios vão ajudar muito a gente nesse sentido, se nós tivermos os olhos voltados para o que Deus quer ensinar por esses provérbios. Volto a dizer, esses provérbios não são preceitos de conduta para o homem aqui na terra. Aqui não é preceito uma forma de lei, mas é Deus mostrando a sua sabedoria, que, se aplicada ao seu andar nas coisas que Deus ensina, quer seja por meio dos seus pais, quer seja por meio de seus irmãos, se você aplica isso, você vai colher muito menos dor e muito mais fruto. Mas, se quiser fazer a vontade própria, também vai colher aquilo que a sua vontade própria plantou. E não é coisa boa, como vai mostrar aqui nesse provérbio. O irmão falava sobre Provérbios, que do capítulo 1 ao capítulo 7 nos fala do filho dentro da casa do seu pai ainda. Depois do capítulo 8 e 9 nós vemos falando sobre a essência da sabedoria. E depois do capítulos em diante nos fala do filho fora de casa. E é interessante, uma vez eu anotei na minha Bíblia os dizeres que eu ouvi de alguns irmãos que falaram, e eles falavam assim até sobre provérbios, mas eles citaram na explanação três dizeres que eles acharam. O primeiro foi um escrito de um sacerdote egípcio 2000 anos antes de Cristo. O segundo foi um texto babilônico 1000 anos antes de Cristo. E o terceiro foi um texto grego escrito por Platão. O primeiro dizia assim, antes de tudo isso ele leu esse versículo: alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Eclesiastes 1:10. E o primeiro dizer falava assim: nosso mundo alcançou um ponto crítico. Os filhos já não escutam os pais. O fim do mundo deve estar próximo. Esse foi o do sacerdote egípcio. Essa geração está perdida desde o fundo do seu coração. Os jovens são maus e perigosos. Esse é o texto babilônico. E por fim, de Platão: os pais temem os filhos, e os filhos querem ser iguais aos pais, e já não têm respeito por eles. Os professores ou mestres temem os seus discípulos, e seus discípulos os insultam, e correndo tudo isso, paralelamente querem a emancipação dos sexos. Então nós vemos, se nós formos ver, nós podemos dizer, como existe um ditado, que essa é a história a história do homem. O homem não era melhor, nem ficou pior. O homem continua sendo homem. E por mais que a gente possa tentar seguir uma regra, ou no caso aqui, como foi dito, seguir a regra desses provérbios, nós devemos sempre de lembrar, como cristãos, que nós temos deveres. Por exemplo, educar os filhos, passar para eles sobre a verdade do homem, do pecado, a verdade sobre o Senhor Jesus, o Salvador de nossas almas. Mas chega uma hora que os nossos filhos passam do capítulo 7 para o capítulo 11. E nós temos ou tivemos a oportunidade de passar para eles sobre a palavra de Deus, sobre a história do homem, sobre o pecado, sobre
a condenação sobre o pecado, sobre o homem incrédulo. E juntamente com a nossa educação, nós sabemos que deve ter tido a oração, o joelho lá todo dia para pedir a Deus por suas misericórdias, para que essa sabedoria venha quanto antes. No caso dos filhos, no caso nosso também, não é porque somos pais que não precisamos da sabedoria de Deus para andar nesse mundo. De igual modo precisamos. Porque somos tão fracos quanto. Então nós vemos que a sabedoria, na verdade, vem de Deus. Assim como o Mário leu, antes de tudo, nos lembrando sobre a sabedoria de Salomão, que foi quem escreveu isso, mediante a sabedoria que Deus lhe deu. Nós sabemos que ele não adquiriu por si próprio ou por ter estudado muito. Isso foi um dom de Deus. E assim como é um dom de Deus para cada um de nós, porque às vezes nós queremos o quanto antes, isso é um desejo também natural, que nossos filhos sigam, talvez nossos passos, mas nós sempre devemos de lembrar que a salvação vem de Deus. Nós não podemos inculcar neles a salvação. Nós não podemos exigir deles se tornarem salvos. Isso é uma coisa que eles têm que fazer individualmente diante de Deus. Resta a nós o quê? Termos feito o nosso dever de casa. Resta a nós termos orado e continuar orando, para que de alguma forma o Senhor em suas misericórdias os alcance, assim como um dia nos alcançou. Então nós devemos sempre de lembrar que isso, como foi dito também, não são ou não é um livro de ajuda para nos tornarmos melhores. Isso não existe. Mas nós vemos que aqueles que seguiram os conselhos, por exemplo, de Salomão, eles podiam, porque a promessa para eles era segundo o seu andar. Aqui nós vemos muitos vivendo suas vidas, os incrédulos vivendo suas vidas, fazendo coisas erradas e cada vez mais tendo sucesso na vida. E o cristão? Parece que é o contrário. Ele segue os preceitos de Deus e parece que cada vez está mais fora desse mundo, menos sucesso. Então nós devemos entender bem isso, porque é um perigo muito grande e a cristandade usa disso para ganhar as pessoas, para que elas possam achar que Deus vai dar para eles o sucesso nessa vida, a saúde nessa vida, os bens materiais nessa vida, por eles fazerem certas coisas. E como cristãos nós sabemos que isso é um ledo, um engano, é uma má doutrina, que devemos estar bem atentos, porque nós podemos nos desencorajar na fé.